Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a Escritura em Êxodo 32, versículos 7 a 14. Vou ler e peço à igreja que acompanhe. Livro do Êxodo, capítulo 32, versos 7 a 14. Assim lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus queridos irmãos, não há facilmente um contraste tão forte em toda a Bíblia entre uma cena gloriosa e uma cena lamentável. A poucos metros de distância, você tem duas cenas completamente diferentes. No alto da montanha, Deus está entregando a Moisés a planta, os detalhes da tenda, do tabernáculo que deve ser construído para que Deus habite no meio do seu povo. Esse é um evento singular, porque Deus e o homem haviam sido vizinhos no jardim do Éden. E por causa do pecado, o homem perdeu esse tremendo privilégio. Mas Deus, em sua graça, veio buscar o homem. Veio trazer a sua presença de volta àqueles que não a mereciam. E Deus escolheu o povo de Israel e tirou aquele povo da escravidão e o trouxe até aquela montanha e disse: Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, a minha propriedade peculiar, o povo que eu entesouro e com quem eu quero me relacionar de modo íntimo. Construam, portanto, uma tenda para que eu habite no meio de vocês. E Moisés está há 40 dias recebendo essas santas instruções e tendo visões gloriosas do modelo que ele deveria seguir para construir o tabernáculo. Sem dúvida, meus irmãos, o que está acontecendo ali é extremamente glorioso. É uma prova da bondade, da fidelidade, da graça, da misericórdia de Deus. É um dos pontos altos da história da redenção, onde nós podemos ver Deus vindo buscar pecadores perdidos. Não, nós não podemos desprezar isso. No entanto, a poucos metros dali, abaixo da montanha, o irmão de Moisés, Arão, está cedendo à pressão popular e está atendendo ao pedido daqueles que tiveram uma grande impaciência com a demora de Moisés. O povo não foi capaz de esperar 40 dias. Foram meses, possivelmente 18 meses, 1 ano e meio de pragas. Foram meses, cerca de 90 dias, entre a Páscoa e o evento da entrega da lei no Sinai. E eles testemunharam por aproximadamente 2 anos milagres e milagres, feitos extraordinários do Senhor. O exército inteiro do faraó submerso nas águas do Mar Vermelho. O Egito destruído. Eles estavam testemunhando o Monte Sinai em chamas lá no seu pico.
eles recebiam o maná ainda todos os dias pela manhã, milagre atrás de milagre. No entanto, bastou que Moisés se ausentasse por 40 dias, para que eles se ajuntassem e, pressionando Arão, solicitassem um Deus que fosse adiante deles. Arão pede que eles retirem as argolas das orelhas, o tesouro que Deus mesmo lhes havia concedido quando saíram do Egito. E ali, com aquele material, funde um bezerro que eles não tardam em chamar de o seu Deus, e de dizer: Israel, são estes os deuses que tiraram você da terra do Egito. Ah, meus irmãos, quanto contraste, quanto contraste. E o texto também é rico em contrastes do ponto de vista literário. E a maneira como ele é redigido nos convida a pensar nisso. Veja, o capítulo 32, verso 1 diz assim, que o povo viu que Moisés tardava em descer do monte. Parece que Moisés está demorando, mas Deus, quando fala com Moisés, diz: o teu povo que tiraste da terra do Egito, depressa se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Aqui nós já temos uma primeira lição extremamente importante. Nosso conceito de tempo é muito falho. Nós olhamos para aqueles israelitas e dizemos: que miseráveis eles eram. 1 ano e meio com pragas, meses do Egito ao Sinai, e agora em 40 dias eles já se corrompem. Mas nós muitas vezes somos igualmente impacientes. Nós somos aqueles que querem as coisas de Deus no nosso tempo, na nossa hora. E a percepção de Deus com relação ao tempo é muito diferente. Deus não estava ausente, Deus não estava esquecido, Deus não estava ignorando o seu povo, pelo contrário, Ele estava entregando a Moisés a planta, o desenho, o modelo do tabernáculo. Deus avançava no seu calendário e nada estava detendo a misericórdia de Deus para com Israel. Mas os israelitas tinham um relógio todo deles. E aí então eles dizem: Moisés demora, Moisés tarda, vamos fazer as coisas do nosso jeito. E a resposta de Deus é: Moisés, o teu povo se corrompeu e se desviou depressa. Aqui já temos uma lição importante, meus irmãos: o tempo de Deus não é o nosso tempo. E as coisas que nós queremos para hoje, Deus pode querer para um outro dia ou para dia nenhum. E nós precisamos entender que Ele cuida de nós com amor. E que quando as coisas parecem demorar para nós, não é porque Ele se esqueceu de nós, mas é porque Ele está tomando providências e usando o tempo em nosso próprio benefício. Um dos momentos mais tocantes em que aprendemos isso na Bíblia é quando Lázaro morre. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, chamaram Jesus e mandaram dizer para ele: Mestre, está enfermo aquele a quem amas. E a escolha de palavras não foi por acaso. Quando elas dizem assim: Mestre, é seu amigo, viu? O senhor diz que ama. Quero ver, está enfermo. Rápido. Só que o texto em João diz assim: e Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, e ainda demorou 2 dias lá. Isso não é incompatível com o amor de Deus. E aí então os discípulos sabem do risco que está envolvido em Jesus ir para Betânia naquele momento. Ele estava sendo procurado pelos fariseus para ser morto. Mas Jesus não está com medo disso. Ele está esperando, porque a demora dará oportunidade para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado. Quando Jesus chega, as irmãs o recebem com um discurso meio unânime: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E todas tinham uma agenda e um calendário que esperavam que Cristo seguisse. E ele não seguiu, e não foi por falta de amor. E nós precisamos lembrar disso aqui, meus irmãos. Quando Jesus ressuscita Lázaro, um morto que já estava cheirando mal, sepultado há 4 dias, ninguém podia dizer assim: acho que não morreu não, teve uma crise aí de catalepsia, só estava desmaiado. Não, Lázaro fedia, era um cadáver putrefacto,
palavra que por si só já dá uma ideia do cheiro, né? Putrefacto. Ele estava fedendo. Ninguém ia dizer, não foi um milagre, era inegável, foi um milagre sim. Jesus Cristo é poderoso, Ele é o Messias, Ele é o dono da vida. E aquilo, portanto, não era a demora de quem se descuida, de quem não se interessa, era a demora de quem ama. A demora que o povo de Israel, no pé do Monte Sinai, não soube esperar, se queixou e se apressou em direção ao pecado, era a demora do amor de Deus, que no alto da montanha dava a Moisés a planta e o modelo do tabernáculo. Meu querido irmão, minha querida irmã, se Deus está demorando para te dar alguma resposta, não ouse duvidar do amor dele. E se Deus está demorando para trazer a você algum alívio, algum direcionamento que você tanto espera, nunca se esqueça, Ele pode estar usando isso para cuidar de você de um jeito ainda maior do que você jamais possa imaginar. Esta já é, sem dúvida, uma das lições que nós devemos aprender. Mas por causa dessa impaciência, diz o texto, capítulo 32, verso 7, que quando Deus fala, o teu povo se corrompeu. E a palavra corrompeu aqui também é muito forte. Ela denota uma conduta moral depravada, ofensiva aos olhos de Deus. Lembre-se que o povo levantou-se para divertir-se, nós falamos disso semana passada, é um termo que tem conexão libidinosa. É aquele gracejo sensual, do tipo que Isaac fazia com Rebeca, quando foi visto pelos habitantes ali, pelos liderados de Abimeleque, os filisteus ali. E então disseram, e ele não é irmão dela não, ele deve ser marido dela. Porque se ele está se divertindo assim com ela, e essa era a ideia, gracejando assim com ela, esse tipo de liberdade não é a liberdade de um moço com a sua irmã, e sim de um homem com a sua esposa. O povo se levantou para se divertir aos pés do bezerro, era um culto com conotações sexuais. E a descrição que Deus dá disso é que o povo se corrompeu, o povo adotou uma atitude realmente depravada, ofensiva aos olhos de Deus. E aqui há mais contraste. Ele se corrompeu e se desviou do caminho que eu lhes havia ordenado, e fez para si um bezerro fundido. Agora nós não temos só o contraste do que acontece no alto da montanha com o que acontece embaixo, nós não temos só o contraste do tempo, que parece que Moisés demora, mas o povo diz Deus que o povo depressa se corrompeu, mas nós também temos o contraste entre o caminho que Deus ordenou e o caminho que o povo fez para si. A adoração que Deus ordenou, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, a ordem de Deus e a atitude do povo. E aqui nós temos mais uma vez uma lição importante. Nós não devemos duvidar do amor que existe também no mandamento do Senhor, da pureza, da sabedoria, da graça que existe na lei de Deus. Quando Deus diz que Israel não deveria ter outros deuses, sim, Deus é ciumento, zeloso da sua glória nesse sentido, Ele quer o povo só para si, mas os ídolos não são nada. Aquele bezerro não ouvia, aquele bezerro não via, não era capaz de responder, não era capaz de interagir com o seu povo. Não, aquele bezerro era simplesmente uma escultura. E a troca que o povo fazia era uma troca tola. Deixar o caminho que Deus nos ordena para seguir os nossos próprios caminhos é uma troca tola. Assim como desistir do tempo de Deus e encurtar as coisas com os nossos atalhos é uma troca tola. E assim, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso e voltarmos sempre para a lei de Deus. Será que há alguém que me ouve nesta manhã que duvida que a ordem que Deus deu pode parecer pesada demais, pode parecer muito rígida, pode parecer que haverá consequências muito dolorosas? Será que há alguém aqui nesta manhã que duvida que o caminho que Deus ordenou é o caminho excelente, é o caminho da vida? Nós vamos ver mais tarde que aqueles que seguiram o bezerro de ouro e não se arrependeram foram mortos e receberam um tremendo juízo de Deus. Será que nós entendemos isso adequadamente? Qual é o conceito que a lei de Deus, que os caminhos de Deus têm no seu coração?
O tempo de Deus foi desprezado pelos israelitas. O mandamento de Deus foi desprezado pelos israelitas. E aí Deus então vai dizer: este é um povo, Moisés, de dura cerviz. Capítulo 32, verso 9. A expressão se refere a um animal de carga, que não dá aquela montaria tranquila. Aquele animal que se recusa teimosamente a aceitar a carga que o seu dono tenta colocar sobre ele. Ele se recusa a obedecer os comandos de seu possuidor. Então, esse é o povo de Israel. Um povo que não aceita a ordem e o mandamento do Senhor. Todas as vezes que nós nos comportamos assim, nós quebramos a cara. E ser teimoso para com Deus e insistir em fazer aquilo que Deus diz para que não façamos, ou em não fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, é ser alguém de dura cerviz, é ser alguém teimoso. E quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez isso, e descumpriu o mandamento do Senhor, e adulterou com Batseba, e assassinou Urias para encobrir os seus pecados, ele foi confrontado pelo profeta Natã, e escreveu o Salmo 32. E o Salmo 32 diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Porque o caminho da desobediência é um caminho de morte, o caminho do teimoso é um caminho de cansaço. Já reparou como o teimoso tem que fazer mais força do que os outros? Como ele tem que fazer mais vezes a mesma coisa? O teimoso sofre e às vezes nem quer admitir. Mas Davi, depois de confrontado no Salmo 32, há ali nos versos finais, uma espécie de resposta de Deus a Davi, que confessa tudo no Salmo 32. E a partir do verso 8, Deus diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. A linguagem é pesada, mas não seja desobediente, não seja uma mula. Quando a gente chama alguém de mula, de jumento na nossa cultura, é insulto. Porque nós sabemos que são bichos burros, e não é por acaso que o burro chama burro mesmo. Ou que a gente chama o outro de burro por causa do burro, porque ele é burro. E sofre. E é isso que acontece quando somos pessoas de dura cerviz. Pessoas que não curvam o seu coração em obediência rápida, pronta, alegre, submissa a Deus. Você está se recusando aí a ouvir a voz de Deus? Você tem visto Deus falar com você regularmente a respeito de alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida e você não muda? Você é uma mula? É o que a Bíblia está te perguntando. Você é um jumento? É a linguagem de Deus. Eu não estou aqui para te ofender, eu estou aqui para te ajudar. E quando Deus quer nos ajudar, Ele coloca as coisas com as cores reais. E Ele está dizendo: você está sendo alguém de dura cerviz? Todos nós somos assim em algum momento da vida ou em algum assunto, queridos. E por definição, pecadores que resistem ao Senhor. Mas por sua graça, pelo poder transformador do seu Espírito, podemos responder. E somos responsáveis por essa resposta. Então, é outra coisa que precisamos pensar aqui. E aí, então, a gente segue. O texto vai mostrar agora vários contrastes. O que está acontecendo em cima na montanha e o que está acontecendo embaixo. A demora do Moisés, mas Deus dizendo que o povo se corrompeu depressa. O caminho que Deus mandou, mas o caminho que o povo seguiu. O fato de que esse povo é um povo de dura cerviz. Agora, nós vamos ver mais sutilezas literárias aqui no nosso texto. O povo tinha zombado de Moisés no começo da história. Eles chegaram para Arão e disseram assim: Arão, faz aí um bezerro para nós, faz deuses para nós, porque quanto a esse Moisés aí, nós não sabemos o que aconteceu com ele. A ideia de esse Moisés é desrespeitosa. Nós falamos sobre isso semana passada. Mas veja como Deus agora se refere ao povo quando fala com Moisés. Capítulo 32, verso 9.
Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo. Sabe o que acontece? O desprezo que o povo manifestou para com Moisés é agora o desprezo que Deus manifesta para com o povo. E nós não devemos esperar ser honrados por Deus quando nós o desprezamos. Quando nós desprezamos a sua lei, quando nós desprezamos os seus mandamentos, quando nós desprezamos as autoridades constituídas que nos pastoreiam para o seu bem. Não espere honra de Deus se você o insulta. Não espere que uma igreja fiel vá adular você quando você está em pecado. Bom, falsos profetas fazem isso o tempo inteiro, mas Moisés é o profeta verdadeiro. Falsos profetas deixam você desonrar a Deus e ainda te elogiam. Falsos profetas deixam você pecar à vontade e ainda te oferecem aí algum mimo e algum agrado para que você continue confortável no seu pecado. Mas os profetas verdadeiros advertem: seu jumento, sua mula de dura serviço, não despreze o Senhor e ache que isso vai ficar impune. Isso é importante, meu querido. Agora, nesse jogo, esse Moisés, esse povo, demorou demais o Moisés, o povo depressa se corrompeu. Você agora vai ter um jogo de pronomes. A pergunta que agora fica é: de quem é o povo? Esse povo pertence a quem? Bom, desde o começo do livro do Êxodo, Deus tinha chamado o povo de seu povo. Lá no capítulo 3, quando ele aparece na sarça para Moisés, Deus diz assim: certamente vi a aflição do meu povo. Israel era o povo de Deus lá na sarça. Quando Deus fala com Moisés, então vai lá e tira Israel do Egito, ele diz: para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando Moisés vai falar com o faraó, naquela frase tão famosa que virou uma música, um negro espírito muito conhecido: deixa o meu povo ir. É o meu povo. Deus está chamando o povo de seu. Quando ele celebra a aliança nos pés do Sinai, assim que ali chegaram, capítulo 19, Deus fala com o povo de Israel dizendo assim: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Olha que coisa, eu vou entesourar vocês, e dentre todas as nações que me pertencem, vocês vão ser o povo mais próximo a mim, mais chegado a mim, mais precioso ao meu coração. Vocês são meus, meu povo. Capítulo 19, verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. É para mim, diz o Senhor. Quando Deus dá os mandamentos aos pés do Monte Sinai também, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. E diz: eu te tirei da terra do Egito. E ele ainda vai falar, poucos momentos antes, com Moisés, lá no alto do Monte Sinai, dando a instrução do tabernáculo, no capítulo 29, ele vai dizer a Moisés assim: saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eles vão saber que eu sou o Deus deles, que os tirou da terra do Egito. Então, duas coisas são repetidas o tempo todo: Deus é o Deus de Israel. Israel é o povo de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito. Só que agora, esse povo faz um bezerro de ouro para si e diz assim: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Israel nega essas duas questões: quem é o seu Deus e quem os tirou da terra do Egito. E aí então, Deus fala assim: é assim que vão me tratar? Vão fazer um bezerro e vão dizer que são o povo do bezerro? Vão fazer um bezerro e vão dizer que foi o bezerro que os tirou da terra do Egito? Se eles não querem serem meus, se eles não querem ser meus, eu também não serei deles. E aí olha o que é dito aqui então, no capítulo 32, verso 7. Deus fala com Moisés: Moisés, desce, desce porque o teu povo, que você tirou da terra do Egito. Percebe a ideia? É irônico. Deus está o tempo inteiro dizendo: eu sou o Deus de vocês, eu tirei vocês do Egito, vocês não terão outros deuses diante de mim. E aí o povo faz um outro Deus, coloca diante deles e diz: bezerro, você é o nosso Deus, bezerro, foi você que nos tirou da terra do Egito. E aí então Deus fala com Moisés: Moisés, desce, porque o seu povo, que não é mais meu, que você tirou da terra do Egito, que não fui eu, se corrompeu e está andando no caminho que eles acham que é deles, mas não é o meu caminho. Só que Moisés não aceita.
E eu não consigo, queridos, olhar para isso e não lembrar de um desenhinho do Pica-Pau dos anos 80, em que o Pica-Pau acende uma bomba e tem o Zeca lá que fica, seu, não, é seu, é seu, é seu, é seu, é seu. Lembra disso? Você chegou a ver esse desenho? Aí o Pica-Pau muda a estratégia, ele fala, é meu. Aí o outro fala, não, é meu, pega a bomba, vai embora e explode. Aí a gente ri. Mas é um jogo de empurra, é de quem? É meu, é seu, é meu, é seu. E começou um jogo de empurra aqui. De quem é o povo? Deus estava falando o tempo inteiro, o povo é meu. Mas aí o povo falou, não, nós somos do bezerro. Daí Deus falou, Moisés, o povo é seu. E aí Moisés fala, não, Deus, o povo é seu. De quem que é o povo? Percebeu a dinâmica? Está acontecendo. E aí então, Moisés não aceita isso. É claro que Deus não está desistindo de uma hora para outra daquele povo. Deus não está, inclusive, transferindo a culpa que é de Israel para Moisés. Mas Deus está ajudando Moisés a se identificar com aquele povo e falar, Moisés, quando eles escorregam lá embaixo, esse é o seu povo também. E você precisa lutar por eles. Você agora precisa interceder. E é curioso isso, porque Deus abre uma janela de oportunidade para Moisés aqui. Quando Deus fala no versículo 10 assim, agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, Deus está avisando. Se ele não quisesse nenhuma atitude da parte de Moisés, era só Deus estalar o dedo, e ele nem precisava fazer isso, podia só pensar que o povo lá embaixo era fulminado e derretido junto com o bezerro e com tudo. Mas Deus chega e diz assim, Moisés, você pode me dar licença, por favor? Porque agora eu estou indo lá embaixo julgar esse povo. Isso é um aviso da parte de Deus para Moisés. E é também uma espécie de, com licença, um pedido polido e educado, você poderia se afastar um pouco? E isso abre para Moisés uma tremenda oportunidade. Moisés percebe o que está em jogo aqui. Se eu não fizer alguma coisa, Deus vai agir. Mas ainda há tempo de fazer algo. Mas não é só disso que se trata, porque Deus ainda faz um teste aqui. Veja que no final do versículo 10, Deus diz assim, eu vou consumir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. O que é isso? É não apenas um convite para que Moisés se identifique com os israelitas, um aviso de que se ele não fizer nada, Deus consumirá o povo, mas também uma proposta. É só você olhar para o outro lado enquanto eu destruo esse povo rebelde de dura serviço, que depois eu ponho em ação o plano B e você vai ser o novo patriarca. Não serão agora os descendentes de Israel, os filhos de Jacó, agora serão os descendentes de Moisés. E aí eu não vou introduzir em Canaã os israelitas, eu vou introduzir os moisesitas. Podia parecer um plano interessante, porque até hoje o nome que se fala nos noticiários, nas notícias do que está acontecendo no Oriente Médio, não é o nome de Moisés, já parou para pensar? É o nome de Israel, é o nome de Jacó, que é carregado até hoje. Podia ser o nome de Moisés, se Moisés olhasse primeiro para si, se Moisés olhasse primeiro para as suas ambições, para a sua glória, se Moisés estivesse mais interessado na sua fama do que no bem-estar do povo. Esse é um teste para também olharmos aqui e nos perguntarmos, Moisés se importa verdadeiramente com o povo de Israel? Em favor de quem ele vai interceder? Então, quando Deus diz, deixa, eu vou destruir esse povo, mas eu vou começar de novo com você, é tentador, queridos. É extremamente tentador. E isso agora vai nos ajudar a perceber o caráter perfeito daquele mediador para quem Moisés aponta. Nós já lemos em Hebreus capítulo 8 nesta manhã, que a mediação de Moisés era uma mediação imperfeita. Cristo é o nosso mediador perfeito. Cantamos o hino Sacerdote Eterno, que fala que Jesus é o nosso mediador. Mas para isso acontecer, foi necessária uma identificação de Jesus conosco. Ele veio nascer como nós, um ser humano. E Moisés agora precisava lembrar, a destruição de Israel é a minha destruição. Eu sou israelita, eu sou deste povo também. E se o Senhor os destruir e começar de novo a partir de mim, eu não me identifiquei com eles como deveria me identificar. E se o Senhor começar algo novo a partir de mim, eu estou pensando mais em mim do que neles. E ao fazer isso eu erro.
Porque foi exatamente isso que Cristo fez, pensou em nós em primeiro lugar e não em si. Quando Ele abandonou a sua glória. E se você tem um mediador que intercedeu junto a Deus no alto do Monte Sinai e desceu para lidar com um povo pecador e indigno, e por causa da intercessão desse mediador, esse povo indigno não foi consumido, você está lendo em Êxodo 32, nada mais, nada menos do que a história do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui então nós temos Moisés apontando para Cristo. Ele intercede nesses mesmos termos. Senhor, verso 11, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Não, Deus, eu não vou pegar o povo para mim não, o povo é seu. Que o Senhor tirou da terra do Egito, o mérito também não é meu e nem é do bezerro, o mérito é teu, Senhor. E eu não quero ser uma grande nação. Eu prefiro que o Senhor tenha misericórdia desse povo. E aí Moisés vai interceder. E a maneira como ele intercede vem a partir do verso 11. Não é uma intercessão baseada num certo alívio ou numa diminuição do erro do povo de Israel. Gente, Israel não tem defesa. Eles estão errados. Não dá para chegar e falar assim, Deus, mas foi um bezerrinho só. Deus, é o seguinte, a gente chega lá e explica, houve um equívoco. É uma coisa tranquila, a gente resolve. Não tem como. É um problema extremamente sério. É uma desobediência horrorosa. É uma deturpação tal que envolve vários tipos de pecado juntos. E o povo está desenfreado para vergonha no meio do deserto. Está se divertindo quando deveria estar adorando, com lascívia, com sexualidade, com imagem e com outro Deus diante de si. Não tem defesa. E é assim que a gente precisa se aproximar de Deus também. Deus, eu não tenho defesa. E é por isso que para se tornar membro da igreja presbiteriana do Brasil, da igreja de Cristo, você tem que vir até aqui à frente e dizer, eu sou pecador. Não tem defesa para mim não. O que eu fiz e faço está errado. E Deus teria toda a razão de me consumir. Mas louvado seja Deus, Ele mandou um mediador melhor ainda do que Moisés. Alguém que não pensou em si mesmo, nem na sua própria glória, como Moisés não pensou em transformar os israelitas em moisesitas. Alguém que olhou para mim e disse assim, eu vou me identificar com você e vou salvar você, eu vou ser do seu time. E do mesmo jeito que Moisés falou, é o meu povo sim, Deus, e eu vou cuidar desse meu povo. E lembra, é teu povo também. Cristo veio para se fazer um de nós e se fez carne como eu, e um ser humano como eu, e um homem como eu em todos os aspectos, exceto no pecado. E agora então, Moisés intercede. Ele se dirige a Deus baseando-se em 4 coisas. A primeira delas é o afeto paternal de Deus. Deus, esse é o povo que o Senhor tirou da terra do Egito, o Senhor gostou tanto dele, o Senhor fez as pragas, o Senhor acabou com o faraó, o povo ficou feliz, o povo aprendeu a temer o Senhor e tal. O Senhor já despendeu grandes energias aqui, os investimentos do Senhor no passado de Israel. Então, foi com mão poderosa que o Senhor os tirou de lá. Depois, Moisés apela à reputação pública de Deus entre as nações. Olha, os egípcios vão olhar e falar assim, Deus tirou os israelitas só para matar no deserto. Falhou o plano deles. Eles foram até lá, mas não conseguiram chegar em Canaã, morreram tudo. Saíram daqui, Deus foi poderoso para tirar daqui, mas não foi poderoso para colocar lá. E aí então, Deus, a sua reputação não vai ficar boa. E por último, ele fala a respeito da ira de Deus e fala a respeito da promessa de Deus, no verso 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, e aos quais jurastes. Vou multiplicar a tua descendência e vou dar essa terra para vocês. Moisés deixa o argumento mais forte por último. Nós poderíamos aprender bem a discutir assim também. Ele vai dizendo, Deus, o Senhor já demonstrou tanta afeição pelo povo de Israel. O Senhor que me mandou lá para tirar eles. O Senhor disse que ouviu o clamor desse povo, e eu fui. E o Senhor realizou grandes sinais lá, com poderosa mão. Todo mundo viu o quanto o Senhor é poderoso. Se agora o Senhor
permitir que esse povo morra aqui no deserto, a sua reputação vai ser colocada em xeque no meio das demais nações. Essa ira do Senhor que vai dizimar o povo, pode ser contrabalanceada com a sua compaixão e com a sua misericórdia. Mas, acima de tudo, Deus, o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac e para Israel. Note que ele não usa Abraão, Isaac e Jacó. Ele usa Abraão, Isaac e Israel. Porque o nome do Jacó é um nome que enfatiza muito mais a pecaminosidade daquele usurpador que nasceu garrado no calcanhar do irmão mais velho. Mas o nome Israel é o nome daquele que lutou com Deus e prevaleceu. É o nome daquele que falou, eu não deixo você sair daqui enquanto não me abençoar. O nome é estratégico. Igual a minha mãe, quando falava comigo, Márcio Roberto. Ih, vai dar ruim. Não é assim que funciona? Quando está tudo bem, a esposa fala, Má. Quando não está, é Márcio. Você já faz assim. Quando Moisés chega e fala, Deus, é Abraão, Isaac e Israel. Israel. Lembra? É Israel. O Senhor prometeu. O que está em jogo aqui é o seu caráter. Note, o que Deus vai fazer com Israel não tem nada a ver com Israel. O que Deus faz com Israel tem a ver com Deus. E isso, inclusive, tem impacto na nossa doutrina de salvação. Quando nós dizemos que nós somos completamente corruptos, que não há nada em nós que nos faça merecer o favor de Deus, é disso que nós estamos falando. E quando nós estamos falando que Deus nos salva por causa dos méritos que são dele em Cristo, e que nós não fizemos nada, nem sequer cremos por conta própria, porque a fé não vem de nós, é um dom de Deus, nós estamos dizendo isso. Não há nada em nós, não há valor algum em nós, é tudo por causa de Deus. E é por isso, inclusive, que quando você canta o hino Tu és fiel, talvez você se lembre que durante muitos anos o hino era Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E no hinário presbiteriano foi trocada essa letra. Não está fiel a mim. Por quê? Porque fiel a mim significa que eu e Deus estamos numa relação de igualdade. Eu faço a minha parte para com Ele, Ele faz a parte dele para comigo. Nunca foi assim. Se Deus está em relação comigo é porque Ele prometeu que faria isso e Ele vai cumprir. Eu nunca consegui cumprir nada do que eu prometi. Eu sou completamente indigno. E então o cântico diz, Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Bom, talvez a poesia não fique mais linda, mas a teologia melhora horrores, melhora muito. Porque não se trata de uma relação entre dois iguais, e sim de um Deus soberano, que quando me salva, quando dá pleno perdão, que segurança, cada momento Ele me guia, e me dá a segurança de que no porvir desfrutarei do seu rico favor, é porque Ele é fiel a si mesmo e às suas promessas. Isso é importante de destacarmos aqui então. E aí é dito que Deus se arrependeu do mal que disse que faria ao povo de Israel. Outra questão com a qual precisamos lidar. Deus se arrepende? Depende. A maneira de entendermos isso é a seguinte. Selena está aqui, né? Kathleen está aí trazendo a nenenzinha. Se você chegar lá e olhar para Selena e falar assim, precioso rebento, formoso de Yahvé, eis que vos digo, aprecio deveras sobremaneira a contemplação de vossa face. Selena não vai fazer nada, não vai reagir nem um pouquinho. A Kathleen vai achar engraçado o seu vocabulário e a história para por aí. Mas a gente sabe que se falar assim com o nenenzinho não vai entender. E instintivamente a gente já percebeu que neném percebe frequências mais agudas com mais facilidade. E aí pode ser aquele cavalão de 2 metros de altura, chega perto do neném e começa, ai, que bonitinho, que bonitinho. E aí o neném abre aquele sorriso banguela, você fica feliz. Arranquei o sorriso da criança. Por quê? Porque você falou na linguagem dela. Quando a Bíblia diz que o dedo de Deus não está, que o dedo de Deus agiu, que o braço de Deus não está encolhido, que debaixo das suas asas nós encontramos abrigo, a gente não tem dificuldade de dizer Deus não tem asa, Deus não tem dedo, Deus não tem olho, Deus não tem mão. Ué, por que a gente vai ficar achando e preocupado com Deus se arrependeu? É porque é aquela linguagem que cabe dentro da nossa cabeça. Deus disse que ia fazer isso e agora não fará mais. Mas Ele mudou o curso das suas ideias? É claro que não. Porque se você olha o que está acontecendo aqui, você já vê Cristo aqui. E o que está acontecendo com Moisés no Monte Sinai é um retrato do que Deus vai fazer com Cristo. Está tudo planejado, tudo sob controle, tudo decretado desde a eternidade. Deus não mudou absolutamente nada.
Mas fica ilustrado para o povo de Israel que a destruição que eles mereciam, eles não receberam por causa da intercessão de Moisés, para que eles aprendam, e nós também, que a destruição que nós merecíamos não a receberemos por causa da intercessão de Cristo. E aqui então, meus irmãos, nós precisamos terminar esse estudo olhando para essa intercessão. Foi, acho que essa semana, estávamos comemorando um evento lá do Davi na faculdade, e nos reunimos lá, e eu lembrei da história da minha tia. Tia do meu pai, espanhola, nome de espanhola, Assunta. E ela já devia ter uns 85, quando isso aconteceu, e eu me lembro direitinho, Copa de 1982, Brasil contra a Tchecoslováquia. O seu Luiz Mar está de camisa da seleção aí. Lembra desse jogo, seu Luiz? 7-1. Não foi o da Alemanha, não. Foi outro 7-1. Na época que nós ganhávamos de 7. E aí, está lá na Copa, lá, e a tia Assunta está em casa, e eu com um bilhete de advertência da escola para o pai e a mãe assinar. Olha o seu pastor miserável. Um bilhete da professora, dona Zete, que eu conversei muito com o André, um japonesinho que ficava atrás, e não prestei atenção na aula. E eu precisava levar aquilo assinado, senão não ia entrar na escola. E a tia Assunta estava lá. Você acha que eu não escolhi a hora para entregar? Criança não faz isso? Cheguei bem na hora que meu pai estava conversando com a tia Assunta, entreguei o bilhetinho. Meu pai já era estouradão, já levantou, já começou a puxar a cinta. Que é isso? Que é isso? A tia Assunta correu, me colocou no canto da parede e falou assim, se for bater nele, vai ter que bater em mim primeiro. E eu, yes! Achei a minha intercessora! Achei aquela que vai brigar por mim. Ela não estava certa não, viu, gente? Não se mete em coisa de pai com filho, não. O pai não precisa corrigir o filho na ira, que o meu pai ia me corrigir, mas não faça isso não. Deixa que cada pai se acerta com o seu filho. Os nossos exemplos são todos imperfeitos demais para falar da intercessão perfeita de Cristo. Mas a gente precisa pensar em Cristo assim. Cristo é aquele que, quando eu faço coisas tão absurdas quanto essas, de não ser capaz de esperar 40 dias o tempo de Deus, de não confiar que Deus está cuidando de mim, quando Ele está dando a planta do tabernáculo para Moisés lá em cima, de fazer aquilo que Deus acabou de dizer que não é para fazer, de duvidar dos milagres de Deus depois dele passar 1 ano e meio nas pragas, de olhar para um pedaço de escultura e falar, isso aqui é meu Deus. Às vezes eu olho para uma pessoa, para um dinheiro na poupança, para um projeto da minha vida, para uma habilidade que eu tenho e faço a mesma coisa. E eu mereço exatamente a mesma condenação. Mas Deus não me trata como eu mereço. Ele não chega para mim, para alguém e diz assim, não é mais meu povo, não fui eu que tirei você da terra do Egito, não quero saber de você. Por quê? Porque Ele tem alguém ainda maior do que Moisés, à sua direita, intercedendo por mim. E Ele vai me guardar, e Ele vai me proteger, e Ele vai me fazer entrar no descanso final. E eu preciso ter essa alegria no meu coração. Isso não deveria servir para você se sentir autorizado a sair pecando, não. Se você fizer isso, você está aproveitando mal o ensinamento bíblico. Mas isso devia ser uma mensagem para nós, quando a demora de Deus nos parece muito grande, quando o mandamento de Deus nos parece muito exigente, somos pessoas de dura cerviz e merecemos essa condenação. Mas seja lá o que for que você tenha feito, se você está arrependido, você tem um intercessor. E Ele vai te guardar. E Ele vai te levar lá. O Moisés, curioso, né? O Moisés não cruzou. Ele não chegou ao descanso, ele parou na portinha. Para dar uma ideia clara, a gente precisa de um Moisés melhor. E Hebreus capítulo 8 já nos disse quem é esse Moisés. É Cristo. Ele é o nosso mediador perfeito. Sejamos gratos ao Senhor por Ele. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Que Jesus nos guardará. Que Ele morreu por nós e que vai nos levar até o final. É uma música simples, nós só cantamos uma vez até agora na igreja, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho, aqueles que ainda não ouviram. Vamos ficar em pé, meus irmãos?
falhar, tu me guardarás. Quando o tentador vier, tu me guardarás. Não posso sozinho andar pela vida aqui, meu amor se esfriará. Vem e guarda-me. Sim, me guardará, sim, me guardará, pois me ama o Salvador. Sim, me guardará. Seu eleito, seu prazer, Cristo guardará. Precioso ao seu ver, Ele o guardará. Não o deixará vagar, prometeu suster, preço alto ele pagou, pra não se perder. Sim, me guardará, sim, me guardará, pois me ama o Salvador. Sim, me guardará. Foi por mim que ele morreu, Cristo guardará. A justiça satisfez, ele guardará. Ressuscitarei então, pelo seu poder, e por fé aguardarei até meu Cristo vir. Sim, me guardará, sim, me guardará, pois me ama o Salvador. Sim, me guardará. Oremos. Pai Celestial, nós nos vemos no espelho da Tua palavra, como aqueles israelitas impacientes, de dura cerviz, que logo se desviam do caminho, que seguem suas próprias ideias, que desonram ao Senhor. E nós pedimos-te perdão por isso, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor ouviu a intercessão de Moisés em favor dos israelitas, e o Senhor ouve a intercessão de Cristo, o Moisés superior, o mediador perfeito, em favor de todos aqueles que te pertencem, em nosso favor, como tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, apesar de nós. E te pedimos graça, ó Deus, para sermos sustentados no caminho. Dá-nos, ó Deus, um coração ensinável, humilde, pronto a te ouvir. Socorre-nos quando o Senhor nos parecer demorado e indiferente, quando a tentação bater a nossa porta. Guarda-nos, ó Deus, na certeza de que o Senhor nos ama, e dá-nos sempre, ó Deus, a lembrança de que o teu caminho é o melhor, de que o teu tempo é o melhor, de que o Senhor é melhor do que qualquer coisa, do que qualquer outro falso Deus. Socorre-nos assim, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.